Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade hoje às nossas videoaulas, hoje dia 24 de novembro de 2011. Então, ontem, vocês viram que tudo que eu ensinei lá no Flex 3, tu vai conseguir aproveitar, porque, na verdade, o Flex 4.5 aqui, ele reconhece todos os componentes do Flex 3, né? Você não precisa ficar reescrevendo todo o código, tá ok? Então, por mais que ele possui então novos componentes, se tu quisesse manter ele até você poderia. Mas e como é que eu faria se eu precisasse migrar ou se eu quisesse então converter então o meu código que eu fiz lá no Flex 3 aqui para o Flex 4.5, tá certo? Na verdade, ele mudou bastante em questões de arquitetura, tá certo? Tem uma melhor qualidade, melhor rendimento, o bytecode final dele, o SWF que ele vai gerar, ele vai ser melhor, ele é menor e tudo mais, tá certo? Mas como é que eu faço então para mim migrar isso daqui? Para vocês poderem migrar, primeiro eu gostaria então de explicar um pouquinho algumas mudanças que ocorreram, tá ok? Então vejam que veja que esse aqui a gente criou aqui no Flex 4.5, certo? Esse cara aqui a gente criou nele, ele já criou então com todas as características dele. Então, a primeira característica aqui é a questão dos namespaces, né, que eu já falei alguma coisinha aí para vocês verem que nós temos aqui três principais namespaces, então que é o FX, que é o Spark, certo? O S aqui para o Spark, e o próprio MX, porém ele modificou aqui a sua localização, a sua biblioteca, ele foi modificado diferentemente aí vou pegar aqui o states aqui do MX, veja que o MX ele tinha então aqui um outro arquivo, então aqui veja que realmente o próprio MX aqui está em um outro caminho, tá ok? Bom, à primeira vista, se tu for pensar assim, mas vamos comparar esse aqui com o anterior. Aqui eu usava aqui o 1 por default, certo? Que era esse MX. Agora eu tenho 3 namespaces. Mas para que complicar a nossa vida, certo? Eles, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão separando em partes que é o correto, se for pensar bem. As aplicações elas têm que ficar separadas para você poder dar manutenção, para você poder organizar, para você poder separar a tua equipe de desenvolvimento. Então eles separaram aqui em três partes, né? Veja que falando lá do primeiro, que é esse FX aqui em cima, esse namespace aqui, FX, certo? Esse cara aqui, ele corresponde então a um nível mais alto aqui no Flex, e aqui dentro você vai trabalhar então com todas as suas variáveis de texto, de número, strings, todos os seus objetos, os teus arrays são incluídos nele, tá certo? Você também inclui tags especiais, por exemplo, veja que se tu for olhar aqui, ó, tag style, tag declarations, então tudo aqui você vai estar declarando aqueles componentes que não são visuais, né, apenas são variáveis ou são parâmetros que tu usa para compilação, os validators, por exemplo, lá para validar se um campo, para aceitar somente campos números, somente campo texto, tudo que não for visual você vai colocar aqui, veja que aparece aqui serviços, objetos, etc, tudo você coloca aqui. Veja que a gente já tem aqui o estilo, certo? Porque quando eu alterei aqui algumas propriedades aqui, ele automaticamente criou um CSS, certo? Com alguns estilos, tá certo? Veja que ele já traz aqui também namespace, aqui MX Spark, ok? E ele trouxe aqui, ele criou aqui, declarou aqui, certo? Tem o declarations, que eu vou fazer um exemplo para mostrar bem para vocês. E também, vocês devem estar lembrados lá que a gente trabalhou muito com scripts, né? Deixa eu pegar algum que a gente tenha trabalhado com scripts aqui para vocês entenderem. É a calculadora aqui. Veja que nessa calculadora aqui a gente trabalhou com script. Então, esse script também foi mudado, tá, pessoal? Então, foi mudado para FX script. Então, também você é a outra mudança que teve. Aqui seria então FX daí script. FX script, ok? Ó, beleza.
então tu trabalharia desta forma. Então o FX Script ele vem substituir o MX Script, certo? Então vejo que há uma mudança bem significativa aí quanto a isso, tá ok? Então quanto ao FX, pessoal, seria isso, mas é claro que a gente vai estar trabalhando com alguns exemplos, a gente vai migrar um exemplo completo para que vocês possam estar entendendo então todo o seu funcionamento, certo? E o segundo namespace aqui, vamos pegar o terceiro aqui, que é aquele que vocês mais conhecem, que é o MX. Então esse aqui na verdade ele vai trabalhar com aqueles componentes que você já conhece, certo? Componentes buttons, ou seja, todos aqueles componentes que você já trabalhou lá no Flex 3, tá certo? Muito bem, ele possui também esses componentes. E nós temos aqui, por fim, aqui o S, né? Que é o namespace para o Spark, certo? Ele interessante que ele traz novos componentes aqui, melhores, mais rápidos, menores, e que traz então uma forma de programar mais simplificada e bem mais dinâmica, tá certo? Inclusive o arquivo que ele vai exportar, que é o SWS, ele diminui, ele fica um tamanho menor, então deixando a aplicação mais rápida. Então esses componentes, todos eles a gente dá o nome de Spark, tá ok? Esses componentes novos e melhores, tá ok? E esses componentes trazem a possibilidade de trabalhar com como é que é mesmo ainda? E agora esqueci, deixa eu lembrar aqui. Os skins, para tu melhorar a tua aplicação e tudo mais. Então, inclusive tu pode misturar os componentes Spark, os MX. Veja que aqui nós estamos somente Spark, ó. Quando por default, certo? Ele traz aqui o Spark para a maioria deles e alguns ele traz MX. Veja que alguns deles aqui ele trouxe aqui o MX, ó, que veja que não tem lá no Spark, ok? Bom, nós vamos trabalhar com alguns exemplos, tá certo? Mostrando aqui um exemplo completo, usando aqui a nova arquitetura, a nova forma de programar, essa nova separação, tá certo? Para você que programa em Flex 3, eu que programei em Flex 3, fiz o meu próprio site, né? É todo ele em Flex 3, certo? Na verdade, você muda um pouquinho ali a arquitetura, tem alguns componentes que modificou, mas a essência, pessoal, a essência é exatamente a mesma. Então, não se preocupe com isso aí. A gente vai estar trabalhando aí com os novos componentes, a gente vai declarar aqui, vai usar aqui os FX, vocês vão entender bem as principais diferenças que tem entre eles, a nova forma de programar, vocês vão ver algumas coisas que eram no Flex 3 e como é que funciona agora, a própria questão dos states, né, que foi uma mudança muito significativa que ocorreu, certo? Que melhorou bastante. Então, mas para quem programava em Flex 3 é tranquilo, na verdade é sempre uma coisa a mais que vai agregar valor aí ao teu conhecimento, tá ok? Então, agora na nossa próxima aula, vamos criar aqui um arquivo aqui no Flex 4.5, certo? E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, lá no Flex 3 a gente tinha essa calculadora. Veja que isso aqui eu ensinei lá no Flex 3, né? Deixa eu ver como é que é essa calculadora mesmo. Não é bem uma calculadora, né? Ela é mais não é uma calculadora mesmo, é mais fazer uns cálculos, operações matemáticas, mas veja que funciona tudo perfeitamente, certo? Mas aí eu quero, se tu quisesse manter isso aqui, pessoal, mantém ali, beleza, sem problema nenhum. Opa, mantém aqui, beleza. Mas se eu quisesse migrar isso aqui, então, para o novo Flex, ou seja, eu quero usar os componentes novos, quero usar a nova arquitetura, eu quero trabalhar exatamente no novo padrão, usando de fato, aqui como eu falei antes, o FX Script, os declarations aqui, os componentes Spark, eu quero migrar exatamente esse mesmo arquivo aqui para o Flex 4.5, exatamente igual, ou seja, não quero usar essa compatibilidade aqui. Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer exatamente isso aí, vamos migrar essa aplicação completinha aqui para
o Flex 4.5 para que vocês entendam, se acostumem e vocês vão verificar que na verdade ficou, apesar que parece que ficou um pouquinho mais complicado, porque tem mais namespace, não sei mais o que, mas não, na verdade vocês vão ver que ficou uma arquitetura melhor, né, ficou mais organizado e depois você vai se achar muito mais fácil dentro dela, tá ok? Então na nossa próxima aula a gente vai fazer isso aí. Um abraço, até mais e tchau!